Qualidade de vida e gestão familiar apresenta hoje o título chamado A Resistência. O que é a resistência? A resistência para mim é você lutar pela igualdade, você lutar para que o respeito permaneça, o respeito e o amor permaneça além das críticas e das perseguições. Um exemplo, se o Estado é laico, a gente tem que respeitar a opinião um do outro. Eu tenho o meu caminho a seguir, você tem seu caminho a seguir. Se você quer seguir o mesmo caminho do que eu, nós podemos seguir junto. Mas se você quer seguir caminho contrário ao que eu tenho seguido, tudo bem, então eu respeito a tua opinião, porque Deus é o Criador. E se Deus deu livre arbítrio, as pessoas escolhem o certo e o errado, cada um tem a sua liberdade de escolha. Mas como mensageiro e pregador do Evangelho, eu trago como a resistência, os bons costumes, os bons atos, os bons comportamentos, o amor e a reconciliação com o homem para com Deus e Deus para com o homem, né? Tem muitas pessoas que pregam o ministério da condenação. O que é condenação? Tá do mesmo lado da igreja, tá no mesmo ambiente da igreja, mas um prega a condenação e o outro prega a reconciliação. Eu sou da parte daqueles que pregam a reconciliação. Creio que a igreja pode estar em algum passo meio que dividida, mas a grande maioria prega a reconciliação de Deus, porque Deus não ensinou nós a catar pedra e pedrejar aqueles que não seguem a mesma doutrina do que nós. Ele ensinou nós a amarmos uns aos outros como eu vos tenho amado. A resistência, quero trazer 7 pontos da resistência. Primeiro ponto, a igualdade. Segundo ponto, Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro ponto, Deus quer que nós pregamos a reconciliação. Jesus morreu para dar vida e vida com abundância a todo aquele que nele crê. O amor de Deus é o amor ágape. O que é o amor ágape? É um amor incondicional. É um amor que veio para todos, para brancos e pretos, para ricos e pobres, para negros e pardos. Ou seja, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. E é esse amor que eu tenho pregado, é esse amor que eu tenho anunciado, e eu sou a resistência dos bons costumes. Meu filho vai fazer agora 10 anos de idade, está dessa altura, e desde pequeno ele entendeu e aprendeu comigo que ele devia pedir bênção a pai, e eu abençoo ele. A resistência de você guardar os seus princípios e valores. Então quando eu chego do serviço com a minha capinha de metalúrgico, abro o portão, para o carro, abro o portão, meu filho vem correndo e ele fala para mim, bença pai. A minha menininha fala para mim, 6 anos de idade, bença pai. Eu dou um beijinho na testa deles e falo, Deus abençoe. Agora com essa onda de coronavírus, né, eu não deixo eles ficarem me agarrando, então eu só dou um toquinho na mão dele, bato um toquinho na mão dele, um toquinho na mão dela, e dou um beijinho na testa rapidamente, dou um abracinho de leve, depois que eu tomo um banho, abraço eles. Por quê? Pra gente evitar esse contato do coronavírus. E um tempo atrás eu também estava acometido dessa enfermidade, mas aprove a Deus me dar a restauração da saúde, aleluia. Então veja bem, agora eu te prego e falo para você, nós precisamos ser a resistência. Terceiro ponto da resistência, pregar a reconciliação, anunciar que Jesus morreu, como diz João capítulo 3, verso 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós pregamos a reconciliação do homem para com Deus, mas a justiça também é o quarto ponto que eu quero trazer. A justiça e a reparação precisa ser anunciado. O que é a justiça? O que é a reparação? O camarada pecou, roubou, matou, fez um monte de coisa errada, agora aceitou Jesus, está tudo ok? Não, peraí. Você tem o perdão, você tem a reconciliação. Deus não te condena e Deus não te mata se você se arrepender. Mas veja bem, a consequência do teu pecado você tem que pagar. Você roubou, então você vai ter que tirar os dias de cana na cadeia, vai ter que aprender a pagar na lei do homem e muitas vezes na lei de Deus. Você pecou, mas muitas vezes a consequência do pecado não anula o perdão de Deus. Deus te perdoou, mas a consequência daquilo que você plantou, querido, infelizmente você vai colher, tá ok? Um exemplo. A pessoa sai, se prostitui, engravida, e aí fala, Deus, me perdoe. Tudo bem, está perdoado, mas muitas vezes o fruto desse pecado, dessa prostituição, pode vir gerar um filho. Você teve um filho na noitada, na balada, e aí, Deus perdoou você pelo erro que você cometeu, mas a consequência do erro vai ser a criança, que talvez você não sabe quem é o pai. Então esse é um exemplo que eu estou dando resumidamente de uma consequência de um pecado feito lá fora.
Agora, voltando, nós precisamos ter o quarto ponto, o quinto ponto, que é o arrependimento. Porque quando a gente se arrepende, nós encontramos perdão. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é o quê? Quando você entende que Deus deu uma nova oportunidade de vida para você trilhar um novo caminho. Então, arrependimento não é condenação, arrependimento é reconciliação. Eu reconheço que estava andando por caminhos a passos largos para o inferno, a passos largos para se distanciar de Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço os meus pecados e volto, Deus me perdoa e Deus me dá uma nova chance de vida. Então, sexto ponto, abandono das velhas práticas. Você se arrependeu? Agora abandona as velhas práticas. Você se arrependeu? Então você precisa mudar. Que é o sétimo ponto, que é da resistência. É o que? A metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de comportamento. Eu me arrependi, agora vou mudar meu comportamento, vou mudar minhas atitudes, vou ser firme no caminho que quero seguir. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, que de graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é por mérito meu, mas é dom de Deus. Deus nos deu a salvação gratuitamente através da aceitação do seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz. Então, quando aceitamos a reconciliação, que Deus pagou um alto preço por nós, estamos acertando o amor ágape. O amor ágape é o quê? Amor ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus para a humanidade, é o amor incondicional, é o amor que Deus ama quem está no mundo das drogas, Deus ama quem está no cárcere, Deus ama todas as pessoas, mas o que Ele quer dessas pessoas? Uma reconciliação. O que Ele quer dessas pessoas? Que essas pessoas tenham um entendimento, use o seu livre-arbítrio e volte a conhecer Deus como Pai, porque Deus Ele continua amando todos, como eu disse. Ele ama os bons e ama os ruins. Jesus disse que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre os injustos. Ou seja, o sol nasce para todos. A oportunidade de escolher o certo ou o errado é para todos. Cada um escolhe segundo os seus estímulos mentais, visuais e comportamentais, daquilo que te impulsiona. Você precisa aprender a ter um freio, controlar a sua mente, controlar as suas emoções para não se entregar a caminhos errôneos e errados. Isso vem de cultura, isso vem de influência, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, maus conversações corrompe bons costumes, ou seja, a mentalidade pode ser mudada por influências erradas, tanto através de companhias, como através de música, que pode mudar a sua sinapse mental e fazer você pegar umas ideologias errôneas e aprender ela e adotar como certo. Então aprenda a colocar na balança quais são os seus princípios e valores, quais são o que você precisa defender. A resistência dos bons costumes eu defendo. Eu sou do ministério da reconciliação e, como eu digo, e não da condenação, porque Deus não entregou seu Filho para condenar o mundo, mas sim para amar e salvar o mundo. A condenação é consequência de uma rejeição do amor de Cristo. A condenação, ela é altamente escolhida. Uma pessoa que se escolhe rejeitar a Cristo, automaticamente ela está se decretando: eu quero ir para outro caminho, porque a Bíblia só ensina dois caminhos, o certo e o errado. Você escolhe qual caminho você vai trilhar. Tá ok? Então vamos lá, resumindo. O amor ágape, o amor filial, que é o amor de pai para com filho, é o amor que o pai tem para seu filho, para com a tua criança. O amor eros, que é o amor de casal entre o homem e a mulher. E o amor fraternal, que é o amor sacrificial, é o amor ao próximo, é o amor que você se entrega a servir o próximo, a amar o próximo, a ajudar o próximo. Deus, ele é pleno em todo tipo de amor. O amor de Deus é incondicional, é um amor que cumpre tudo em todos. Então a Bíblia diz para nós que Deus é amor. Deus te ama, seja a resistência do bem, seja a resistência do que é correto, seja a resistência do que é certo. Não julgue para não ser julgado, não condene e não será condenado. Amados, nós precisamos ser resistência em continuar com as boas práticas, ensinar nossos filhos a pedir bênção, orar com a nossa família, agradecer por um prato de comida. Eu tenho esse costume, eu ainda prezo. Rocha, você ainda é meio, como se diz? Antigo. Não, tenho 39 anos de idade, mas as boas práticas que eu prego dentro de casa, aí a gente vivencia, tem dado bons resultados. Eu e minha esposa, antes de logo quando casamos, eu e ela somente continuávamos fazendo: Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, esse almoço hoje e sempre, amém. Oração simples: obrigado por esse café da tarde, que Deus abençoe nós hoje e sempre, amém. Amor, vamos continuar.
conversando, tomando um cafezinho. Hoje, as nossas crianças aprenderam desde pequeno isso. Às vezes eu falho, esqueço de orar, a minha menina com 6 anos de idade fala, pai, você esqueceu de orar, vamos orar. A gente volta e ora, na verdade. Deus abençoe o café, abençoe o almoço, a janta. Sempre a gente mantém esse vínculo de oração. Então eu sou a resistência das boas práticas, sou a resistência do amor e sou a resistência. Se você crer em Cristo Jesus, ele tem perdão e salvação para a sua alma. Um tempo atrás nós conversamos com uma menina e a jovem dizia assim que eu tô triste, eu não sei se Deus vai me perdoar porque eu perdi a minha virgindade e agora eu não quero servir mais a Deus porque eu me sinto impura. Eu disse para ela assim, ó, Deus não te devolve a sua virgindade, mas Deus devolve a sua dignidade. Deus, ele te ama e no momento oportuno ele vai mudar a tua história. Você precisa ficar firme com ele porque ele tem salvação e não condenação. Deus é um Deus de amor. Quando pedimos perdão ou quando sentimos que erramos, o outro passo que a gente precisa dar é o quê? Se reconciliar com ele, mudar a nossa história e começar uma nova jornada de vida. Fique com Deus, Deus abençoe e seja a resistência do amor. Fé ativa, método, fé ativa. O que é método? É você colocar isso como uma prioridade, como um ensino. Eu vou ter uma fé ativa e as consequências positivas virão sobre mim e sobre a minha casa. Forte abraço, Deus abençoe a todos.